Bom dia, 31 de julho de 2018. Agradecendo o convite formulado por João Marcelo. Hoje nós vamos trabalhar aspectos da córnea e seus colágenos. Rapidamente nós vamos ver a constituição molecular, histoarquitetura, mitocôndria, imunologia, adaptação e remodelagem. O código genético degenerado tem 4 códons para a glicina. E além do DNA do núcleo, nós não podemos esquecer o DNA mitocondrial. A estrutura 1D, 2D, 3D e 4D é fundamental para o comportamento biomecânico da córnea. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, né, já que esses conceitos estão bem estabelecidos na literatura. A biossíntese do colágeno começa no citoplasma. Aqui nós vemos o retículo endoplasmático rugoso, o complexo de Golgi, a liberação do procolágeno aqui na matriz, e aqui na matriz é que o colágeno ele vai ser clivado, né? Ele vai perder a extremidade N-terminal propeptídeo, a C-terminal propeptídeo, né? E esse colágeno aqui na matriz, seguindo as linhas de tensão, né, o efeito piezoelétrico, ele vai se polimerizar formando as fibrilas. Essas fibrilas, elas são suportadas por colágeno não fibrilar de vários tipos. A lista realmente é muito grande, tá? O fibrilar mais importante, o colágeno fibrilar mais importante é do tipo 1. E além do tipo 1, nós temos o 2, 3, 5 e 11. O colágeno facite, que é um colágeno não fibrilar, com tripla hélice interrompida, e vários outros tipos de colágenos não fibrilares que nós estamos vendo aqui, certo? Isso então vai ser responsável por toda uma organização dessas fibrilas colágenas, né, que vão dar suporte ao colágeno. Eu vendo isso aí, eu pensei, por que não sugerir ao grupo, né, o Brain, que use o recurso do Padlet, do Google, né? E aí nós seríamos, cada um de nós, uma fibrila interagindo e conhecendo, né, todos os componentes do Brain. Fica aí, então, a sugestão para o pessoal do Brain. Uma coisa que eu achei interessante quando eu estava estudando é realmente a distância que essas fibrilas colágenas ficam do sangue, né, que nós vamos encontrar na conjuntiva, que nós vamos encontrar no limbo, certo? E talvez isso seja importante para a integridade aí dessas fibrilas, tá? Aqui ressaltando a estrutura do colágeno, né? As fibrilas e os colágenos não fibrilares. Aqui a célula do estroma, que é o ceratócito, que a gente vai ver que realmente ele não tem uma geometria tão simples, certo? Um outro aspecto que a gente tem que lembrar, aqui nós temos, né, o limbo de um lado e de outro, e nós temos que pensar na espessura dessa córnea, né, e na constituição diferencial entre o centro da córnea, a parte intermediária e a periférica, né, que tem resistências diferentes à tensão. Esse esquema de histologia ele é bem simples e bem interessante para lembrar aqui, né, o endotélio, certo? E a membrana de Descemet. Lembrando que nesse endotélio nós temos mitocôndrias, e da patologia geral, né, dos processos patológicos gerais, a gente lembra que uma das principais funções da mitocôndria é fornecer energia para que haja um equilíbrio dinâmico da água nos diversos compartimentos. Então, essa mitocôndria que está aqui nesse endotélio, ele está bombeando a água, né, para evitar que haja um edema nessa córnea, certo? Aí existe doença genética, né, que você tem um defeito nesse sistema, e essas pessoas começam acordando com a visão embaçada. Ao passar dos dias, essa água vai sendo drenada da córnea e a visão melhora, né? Então já vemos aí esse potencial da função da mitocôndria.
Eu achei interessante que eu encontrei muitos artigos bons sobre córnea, mas nenhum específico falando da mitocôndria em outras patologias da córnea, como ceratocone, né? Isso me fez pensar. Dos colágenos todos, nós temos uma distribuição diferencial. Aí nós temos aqui o colágeno mais frequente na córnea, que nós temos o colágeno tipo 1, respondendo por 75%. Esse esquema aqui é bem interessante. Aí nós vemos aqui a córnea, o polo nasal, a esclera, a parte superior e aqui o limbo, mostrando o fluxo aqui dessas células dos ceratócitos, né, que são os produtores ali do procolágeno. E é interessante a gente ver aquela imagem de livro, né, como ceratócito, com a estrutura muito bem comportada. A gente imagina que ele não tem mobilidade, mas o ceratócito ele tem uma mobilidade muito grande, né? A gente vai ver que ele vem da crista neural e que ele emite pseudópodes e que ele se movimenta muito rapidamente. Eu cheguei a ver, inclusive, fiquei impressionado com a capacidade de movimentação de ceratócitos de peixe. Realmente assusta, né, a capacidade que ele tem de se locomover. E aí a gente vê que todo esse movimento vem de onde? Vem da energia que a mitocôndria produz. A gente tem que lembrar sempre disso. Certo? Então, nós temos a constituição, 75% vai estar distribuído ali, né, naquelas 3 porções da córnea, a córnea central, a intermediária e a periférica, sendo 75% fibrilar, 17%, né, de colágeno 6, 2% de colágeno 5 e o restante com proporções menores. De tudo que eu li, e realmente eu vi muito artigo bom, o que mais me impressionou foi esse da embriologia da córnea de Pinto, né? E esse trabalho traz uma contribuição muito importante, e talvez seja a maior contribuição dessa aula, né? Ver que essa estrutura tridimensional do ceratócito, né? Ela precisa, com certeza, de uma quantidade muito grande de energia para manter a função normal dessa córnea. Certo? Aqui nós estamos vendo esses 2 ceratócitos com a morfologia muito mais complexa, né, do que aquele modelo tradicional que nós temos nos livros de histologia, levando em consideração que isso aqui é desenvolvimento embrionário, mas que isso aqui repercute com certeza na vida adulta do animal. Lembrando que essa córnea aqui, ela vai ser muito característica de nicho ecológico, né? Os animais em seus diferentes nichos, seja uma galinha, seja uma águia, seja um peixe lá nas profundezas, e aí você vai ter aquela córnea enorme, né, do olho do peixe, seja a córnea do homem, de um elefante, ou de qualquer outro animal, você vai ver que ela vai ter essa distribuição diferencial do colágeno, refletindo as condições do seu nicho, né? Da distribuição do espalhamento das ondas eletromagnéticas da luz visível, certo? E aqui esse trabalho, né, trouxe uma contribuição muito grande. Eles descreveram a formação da ceratopódia, são verdadeiros pés desses ceratócitos, né? Se a gente imaginar que isso aqui é como se fosse uma impressora, certo? Jato de tinta. E aí nós temos um ângulo de 90 graus aqui, que vai formar esse pé. E esse pé vai funcionar como se fosse um bico injetor de colágeno, certo? Com certeza, esse ângulo de 90 graus formados aqui por essas fibrilas, né, no estroma da córnea, vai ser fundamental para a manutenção da função normal dessa córnea nos diversos nichos que os animais estão distribuídos.
E aí a gente pensa o quê? A gente pensa que a gente vai ver um vídeo daqui a pouco mostrando a dinâmica dessa mitocôndria, certo? Que a necessidade de energia é muito grande para manter esse ângulo aqui de 90 graus, que provavelmente vai ser muito importante, não só para a espessura da córnea, certo? Evitando que ela se adelgace, que ela se afine, mas para manter o bombeamento de água, certo? E evitar que se forme o edema, a ectasia. Esse trabalho realmente trouxe uma contribuição bem interessante durante a minha leitura. Terminando, a gente tem que ver, né, que nós temos vários ciclos, né? Essa córnea aqui vai estar exposta ao batimento dos cílios, né? Vai estar exposta à poluição, vai estar exposta a traumas e a radiação ultravioleta e o espalhamento de toda a luz visível e da luz também que não é visível, né? A gente tem que terminar reforçando que as células, como as células foliculares dendríticas, o linfócito T citotóxico, certo? O linfócito T regulador, o NK, eles estão afastados dessa estrutura central aqui do estroma. Isso não acontece por acaso, né? Aqui tem uma imagem de uma treliça, que é uma estrutura muito conhecida da engenharia, e é uma das estruturas, né, a treliça, quem trabalha com engenharia sabe, é uma das estruturas mais resistentes, e que esses ângulos aqui, esses ângulos agudos, são fundamentais, né, para ela manter a sua resistência, né, às várias forças que essa estrutura suporta, certo? Só que no caso da córnea, ela é uma estrutura dinâmica, né? Ela não é estática como a treliça, e ela vai precisar da energia continuamente, né, para bombear a água e evitar que se forme o edema, tá? E com esse edema, né, esse ciclo vai permitir o quê? Se você forma edema aqui entre essas fibrilas, você vai criar espaços, e esses espaços eles serão preenchidos por células inflamatórias, tá? Criando um ciclo de patologia que responde pelo ceratocone, né, pela patologia da córnea. Esse vídeo que nós vamos ver é um vídeo bastante interessante, certo? Que mostra a dinâmica daquilo que nos livros didáticos está como uma estrutura estática, né? E isso aqui é uma imagem em vivo da dinâmica da mitocôndria. As mitocôndrias aqui estão em verde e você vê que elas estão deslizando aqui, certo? Nos microtúbulos. Os microtúbulos estão em vermelho, certo? E a actina está em azul. E você vê que essa mitocôndria ela vai fazendo esse movimento, liberando ATP desde o núcleo até a membrana plasmática daquele ceratócito, certo? E esse movimento, né, vai estar associado à liberação do procolágeno e vai permitir a correta polimerização do colágeno ali na matriz, certo? Então, a gente tem que lembrar que quando você faz o LASIK, quando você tem alguma alteração no ciclo dessa córnea, você pode danificar o DNA dessa mitocôndria, e danificando esse DNA dessa mitocôndria, ele vai diminuir a capacidade de produção de ATP e consequente formação do edema e alteração das propriedades mecânicas dessa córnea. Tá? Essa primeira aula é apenas para dar uma visão geral. Eu vou mandar para quem tiver interesse os artigos que eu considerei mais importantes, ressaltando a grande quantidade de trabalhos, inclusive trabalhos antigos, né, sobre colágeno, e a virtual ausência. E aí quem quiser ajudar, né, pode encontrar aí sim um trabalho sobre mitocôndria, certo, e função normal de córnea,
ou patologia que possa mandar para as próximas aulas. Agradecemos mais uma vez. Até mais, pessoal.